Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar num conceito que todo mundo acha que conhece bem: a punição. Só que a nossa conversa aqui vai ter um foco diferente. Vamos deixar de lado por um momento as ideias de certo e errado, de justiça, e vamos analisar a punição de um ponto de vista puramente técnico, funcional, como a ciência do comportamento faz. Porque, no fim das contas, a grande questão é essa, né? O que de fato funciona para a gente conseguir mudar um comportamento? Muitas vezes, o nosso senso comum, a nossa intuição sobre isso, não bate com o que as evidências científicas mostram. Então vamos investigar isso juntos? E para começar essa investigação, a gente precisa, antes de mais nada, de uma definição bem clara. Porque na ciência, e especialmente na análise do comportamento, as definições não se baseiam na intenção de quem age, mas sim na função, ou seja, no efeito que aquela ação tem no mundo. E olha só, a definição formal, que vem lá do trabalho do Skinner em 1953, é bem direta. Punição é um procedimento. Um procedimento onde uma consequência acontece logo depois de um comportamento. E o resultado disso é que a chance daquele mesmo comportamento acontecer de novo no futuro diminui. É isso. O foco está todo no efeito. E esse ponto é absolutamente central. Não importa qual era a intenção. Se você deu uma bronca com a intenção de punir, mas o comportamento da pessoa não diminuiu de frequência, então, tecnicamente falando, não houve punição. Uma consequência só recebe o nome técnico de punidora se e somente se ela de fato enfraquece o comportamento que a antecedeu. Certo. Entendido isso, vamos ver como a punição se divide. Existem dois tipos principais, e os nomes podem confundir um pouco: positiva e negativa. Mas olha, esqueça a ideia de bom ou ruim. Pense nesses termos como na matemática. Um é sobre adicionar e o outro sobre subtrair. É bem simples, na verdade. Punição positiva significa que você adiciona algo no ambiente, geralmente algo desagradável, um estímulo aversivo, depois que o comportamento acontece. Já a punição negativa é o contrário. Você retira algo do ambiente, algo que a pessoa gosta, um estímulo reforçador. Para isso ficar mais claro, vamos aos exemplos do dia a dia. Dar uma bronca é adicionar um estímulo verbal aversivo. Passar uma tarefa extra, como lavar a louça a mais, é adicionar uma atividade desagradável. Todos são exemplos de punição positiva, porque algo foi apresentado para tentar diminuir um comportamento. E a punição negativa? Os exemplos também são bem conhecidos. Tirar um brinquedo de uma criança, suspender a mesada de um adolescente, diminuir o tempo de recreio. Em todos esses casos, algo bom, algo que a pessoa queria, foi retirado. Por isso, punição negativa. Ok, então a gente já viu que a punição pode funcionar para suprimir um comportamento. Mas a pergunta fundamental é: a que custo? A ciência do comportamento tem mostrado há décadas que o uso de controle aversivo, que é o que a punição é, vem com uma bagagem bem pesada de efeitos colaterais. E esses custos não são abstratos, eles se manifestam de formas bem concretas. A punição, com frequência, gera respostas emocionais que não eram o objetivo, como medo, raiva, ansiedade. E mais, a pessoa pode aprender a mentir, a se esconder ou simplesmente a evitar quem aplica a punição. É o que chamamos de fuga e esquiva. E olha, isso não é nenhuma novidade. O próprio Skinner já alertava sobre o altíssimo custo a longo prazo desse tipo de controle, especialmente em contextos como educação ou mesmo na organização da nossa cultura, onde o objetivo deveria ser construir comportamentos e não apenas suprimi-los. Mas talvez a maior de todas as falhas funcionais da punição seja esta. Ela até pode ensinar o que não fazer, mas ela é completamente incapaz de ensinar o que fazer no lugar. Ela só subtrai, ela não constrói nada, ela deixa um vácuo no repertório da pessoa. O que nos leva a questionar, né? Será que a punição usada de forma isolada realmente ensina a lição que se pretendia? Ou ela acaba ensinando outras coisas, como ter medo, sentir raiva ou a simplesmente não ser pego da próxima vez? A boa notícia é que a análise do comportamento não apenas aponta o problema, ela também oferece uma solução, uma alternativa muito mais inteligente e construtiva. E é sobre ela que a gente vai falar agora. A estratégia mais robusta, mais eficaz, é combinar a punição com o reforço de um comportamento alternativo. Funciona assim. Primeiro, claro, você identifica o comportamento que quer reduzir. Mas o passo 2 é o crucial.
Você escolhe um comportamento desejável para colocar no lugar daquele. E então, enquanto você aplica uma consequência para diminuir o primeiro, você sistematicamente fortalece, ou seja, reforça, o segundo. E olhem só essa tabela. Ela resume a diferença de uma forma brilhante. A punição sozinha tem baixa eficácia a longo prazo. Ela só suprime. O impacto emocional é quase sempre negativo. E o mais importante, não ensina habilidade nenhuma. Agora, quando combinada com reforço, a eficácia é altíssima porque ela substitui o comportamento. O impacto emocional é muito mais positivo e, principalmente, a pessoa aprende uma nova habilidade. Então, a reflexão que fica da nossa conversa de hoje é essa. É uma mudança de perspectiva, sutil, mas que é extremamente poderosa. Em vez de a gente gastar toda a nossa energia focando em como parar o comportamento errado, a pergunta muito mais produtiva, muito mais eficaz, é como a gente pode, de forma ativa, planejada, construir e fortalecer os comportamentos que a gente realmente considera certos.